A reforma política chega ao plenário Ulisses Guimarães. A primeira parte das mudanças na forma como vamos eleger nossos representantes começou a ser discutida pelo conjunto dos deputados depois de muita negociação e votações nas comissões especiais. Vamos saber mais detalhes com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão e está no Salão Verde da Câmara. Ela fala ao vivo. Olá, Dini, boa noite. Hoje os deputados ficaram só no debate, só na discussão desses pontos aí da reforma política, né, Dini? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Isso mesmo, Jaciene. Esta primeira proposta do pacote chamado de reforma política, essa é uma proposta de emenda à Constituição, ficou na discussão hoje. Mas foi uma discussão longa, foram cerca de 2h30 de debates e que aconteceram aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Vale ressaltar, Jaciene, que ela precisava de uma autorização prévia dos deputados para começar, para entrar na pauta de votação de hoje, na chamada ordem do dia, tendo em vista que ela terminou de ser votada apenas ontem na comissão especial. Então, teoricamente, pelas regras regimentais, ela precisava esperar 2 sessões aqui do plenário, ou seja, só que seria colocada em votação na semana que vem. Mas os deputados quiseram, a maioria aprovou, que ela realmente tivesse essa tramitação acelerada e entrasse já em discussão hoje. E essa discussão ela aconteceu, foram 2h30, como eu mesmo disse, e tratou de vários assuntos e os deputados estão bastante divididos, não há um posicionamento fechado de vários partidos que se dividem aí entre as propostas. Vamos ver mais ou menos um trechinho de como foi esse debate. Que pelo menos nos próximos dias, no fim de semana, haja um mínimo de gestão e conhecimento por parte de setores da população, os mais interessados sobre o que se produz aqui. Nós queremos debater mais, por isso queremos a votação semana que vem. Nós entendemos que já há um amadurecimento, a comissão fez os debates que eram necessários e nós queremos hoje, no dia de hoje, pelo menos iniciar essa votação. Então, esse trechinho de debate que a gente ouviu foi sobre incluir o assunto na ordem do dia de hoje. Como eu disse, a maioria aprovou, entendeu que era necessário incluir isso na ordem do dia e então começaram os debates. Vamos falar um pouquinho da proposta, Jaciene? Ela muda a Constituição e aí traz algumas mudanças substanciais. Vamos lá, primeiro, cria um fundo para financiar as eleições. Lembrando, isso não é o fundo partidário. O fundo partidário que serve para custear os gastos dos partidos políticos ao longo do ano, ele continua existindo, ele é de cerca de 800 milhões por ano e este é um outro fundo que ele servirá exclusivamente para as eleições, para custear as campanhas políticas, as campanhas eleitorais, tendo em vista que não é mais permitido o financiamento de empresas. Então, ficou complicado para os partidos políticos custearem o valor aí que é gasto nas campanhas políticas. Esse fundo, ele é um fundo polêmico, alguns partidos concordam, outros não, e no entanto a principal polêmica dela é o valor que provavelmente vai ser bastante discutido aqui no plenário, que para o ano que vem está previsto para cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais. A proposta, ela também muda a forma como nós elegemos deputados e vereadores. A partir do ano que vem, eles passariam a ser eleitos, assim como a gente já elege os senadores. Os mais votados são os que ficam com as vagas, certo? Hoje a gente está num sistema proporcional aí que leva em consideração o total de vagas, o total de votos que uma coligação levou e o total de número de votos válidos, né? Então há um cálculo aí e esse cálculo não é um cálculo fácil de entender pela população, que é mais fácil de entender é o majoritário, que é como a gente elege os senadores. Só que essa proposta ela também estabelece que lá na frente, lá em 2022, esse sistema mudaria, passaria a não ser mais esse que os mais eleitos são, os mais votados são os eleitos e passaria a ser um sistema misto. Enfim, é uma discussão longa, também trata de mandatos nos tribunais aí de justiça, e aí de justiça comum, justiça eleitoral, justiça militar e justiça do trabalho, estabelecendo que só pode ser um mandato de até 10 anos no máximo. Também
também muda a data de posse dos eleitos. Aí muda de governadores, prefeitos e, enfim, todos os candidatos que hoje a gente se resume a 1º de janeiro, né? Mas aí passarão para 6 de janeiro, 7 de janeiro para presidente da República e também 1º de fevereiro para deputados. Jaciene, hoje não vai acontecer votação, essa votação também não vai acontecer amanhã. Hoje foi encerrada a discussão, mas é uma etapa importante do processo de votação. Isso vai permitir, por exemplo, que na semana que vem já se comece diretamente pelo processo de votação dessa proposta de mudança na Constituição. Lembrando que, como é uma mudança que muda a Constituição, certo? Que altera a Constituição, precisa de pelo menos 308 votos em 2 votações, aqui no plenário da Câmara, e depois também passará por 2 votações no plenário do Senado, também precisando da aprovação de 2 em cada 3 senadores. Jaciene. Tá certo, Dini. A Dini trazendo as informações aí sobre essas votações, essa discussão, na verdade, sobre essa proposta de mudanças aí nas regras aí de como nós vamos eleger nossos candidatos e também essa criação desse fundo, né, Dini? Mas você volta daqui a pouco, Dini, para trazer informações sobre a votação de uma outra proposta que os deputados fizeram hoje. Daqui a pouco a gente volta com você, tá bom? Tá certo, até daqui a pouco.